Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro autonómico organizado pelo Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e é com muito gosto que contamos convosco nesta primeira iniciativa, no primeiro encontro, que será dividido em duas partes. Hoje teremos a vertente jurídica e na sexta-feira teremos uma vertente mais política. E para debatermos a autonomia regional, temos hoje dois convidados, o professor Jorge Pereira da Silva e o professor Paulo Otero, a quem desde já, em nome do Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas, agradeço a presença e a disponibilidade para falarem um pouco connosco sobre a autonomia regional. E antes de começarmos o debate, devo dizer que o debate será composto por intervenções dos professores de 15 minutos sobre os temas que foram previamente enviados, e depois teremos o debate, teremos espaço para perguntas do público. E é assim que funcionará o nosso debate. Cada professor tem direito a uma réplica, se assim entender, e serão assim os modos do nosso debate. Antes de começarmos, vou fazer uma breve apresentação de cada convidado, e começo pelo professor Jorge Pereira da Silva, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e foi aqui que também tirou o seu mestrado em Ciências Jurídico-Políticas. É desde 2014 doutorado em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade da Universidade Católica. E atualmente é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade Católica e desempenha o cargo adjunto principal do Gabinete do Representante da República para a região autónoma dos Açores. O professor Paulo Otero é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde tirou o mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e o doutoramento. É desde 2005 professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E depois desta breve nota introdutória, vamos então começar o nosso debate. E a primeira pergunta para o professor Jorge Pereira da Silva, e depois vamos à opinião do professor Paulo Otero, tem a ver com o que se passa atualmente. Nós vivemos hoje tempos estranhos, que nos trouxeram vários problemas a nível social, a nível económico e até mesmo da saúde, e claro que o direito não é uma exceção. E a pergunta que lhe faço é: será que considera que o nosso sistema jurídico está mais fragilizado, ou esta pandemia veio reforçar o nosso quadro legal? E a pergunta que lhe faço tem subjacente uma outra polémica, que tem a ver com a polémica dos governos regionais, a regulamentação que foi produzida pelo Conselho de Governo, na qual, através de decreto regulamentar, os governos regionais acabaram por fazer verdadeiras leis. E a pergunta que lhe faço é: considera que o nosso sistema jurídico está hoje mais frágil do que estava? Quanto à pergunta que coloca, é, para mim, muito claro que a Constituição portuguesa tem sido martirizada desde o início da pandemia. Eu tenho dito muitas vezes, em todas as ocasiões, tenho escrito, em particular em artigos de jornal que vou publicando, e tem sido martirizada por sucessivos estados de emergência. Vamos no 14º, a caminho do 15º, com compressões muito significativas das liberdades, mas também com uma, digamos assim, transição de poder decisório do Parlamento para o Governo da República, sendo que essa transição também ocorre um pouco inevitavelmente nas regiões autónomas, mas em larga medida por ausência de uma lei restritiva adequada da Assembleia da República. A Constituição é muito clara e, portanto, em contexto de normalidade constitucional, é naturalmente possível fazer restrições, e até restrições significativas, a direitos, liberdades e garantias, mas essas restrições têm que constar de uma lei da Assembleia da República ou de um decreto-lei autorizado. O Governo nunca propôs à Assembleia da República a feitura de uma lei de emergência sanitária. A Assembleia da República também nunca tomou a iniciativa de fazer uma lei nesse domínio, e isto tem duas consequências. Uma das consequências é a necessidade de decretar o estado de emergência, mais estados de emergência do que aqueles que realmente seriam necessários, e que no período entre estados de emergência, várias restrições foram decretadas por simples resolução do Governo da República, em vez de terem sido
decretadas por decisão ou por enfim, algum regulamento do governo com base numa lei restritiva em conformidade com os parâmetros constitucionais. O governo socorreu-se de duas leis antigas, a lei que regula a proteção civil e uma lei que foi feita, creio que por volta do ano 2010, creio eu, emanada a respeito da chamada gripe A, uma micropandemia que acabou por não se concretizar, mas nenhuma destas leis, mesmo conjugadas, constitui habilitação suficiente para muitas das restrições que foram sendo implementadas. Infelizmente, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República também têm tolerado várias violações da Constituição que se podiam resolver em larga medida, como na Alemanha, através de uma lei com princípio, meio e fim sobre restrições, a obrigatoriedade dos testes, coisas tão simples, os confinamentos propriamente ditos, a colocação das pessoas nas suas residências quando são suspeitas de terem tido um contacto de risco, variedíssimas restrições, a liberdade de circulação entre concelhos têm ocorrido, enfim, sem ter o suporte legal suficiente. Já houve, num momento ou noutro, a ideia de avançar com esta lei, mas acabaram os partidos por dizer, bom, não vamos legislar a quente, foi a expressão que na altura usaram, mas já passou um ano e, portanto, isto já aqueceu, arrefeceu várias vezes e, portanto, a Assembleia da República, que aliás já legislou sobre questões de pandemia, prazos judiciais e outras matérias, devia ter feito esta lei. Estamos a sair, ou esperamos nós, a sair de mais um período de estados de emergência e essa lei continua a não existir. A falta desta lei gera depois consequências nas regiões autónomas. Portanto, assim como o Governo fez resoluções do Conselho de Ministros que não estavam devidamente sustentadas em lei, nos estados de emergência eram sustentadas no decreto que declarou o estado de emergência, mas fora do estado de emergência estas resoluções do Conselho de Ministros eram inconstitucionais. Nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira aconteceu rigorosamente a mesma coisa. E em particular, no caso dos Açores, o que sucedeu foi que as quarentenas que eram decretadas pelo Governo Regional, em que as pessoas eram colocadas em quartos de hotel durante 14 dias por decisão das autoridades de saúde, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Ponta Delgada. E bem, a culpa, digamos assim, não era das autoridades regionais. Sem uma lei fora do estado de emergência e sem uma lei que pudesse sustentar essas decisões, as quarentenas não eram simplesmente possíveis. No caso dos Açores, chegou a ser libertada uma cidadã alemã que tinha um teste de Covid positivo. Isto diz bem, de facto, da gravidade da situação. Eu devo dizer que o que estava aqui em causa não era, como muitas vezes se disse, uma restrição à liberdade de circulação. Não, era uma restrição à liberdade, ponto final, do artigo 27, porque os quartos dos hotéis, onde as pessoas eram colocadas, eram usados como salas de prisão. Não é? As pessoas eram colocadas dentro dos quartos, eram trancadas dentro dos quartos, não podiam sair de dentro dos quartos, tinham que estar 24 sobre 24 horas dentro do quarto, não podiam fazer sequer aquela que é a vida normal do hotel, e portanto isto era uma privação da liberdade, só que em vez de ser um estabelecimento prisional, era num hotel, e portanto com um bocadinho mais de condições de conforto. E neste quadro, o Tribunal de Ponta Delgada deu provimento a duas providências de habeas corpus e restituiu as pessoas à liberdade. Não havia lei que pudesse ser aplicada para confinar as pessoas durante aquele período aos quartos de hotel, depois de aterrarem na região.
enfim, na minha perspectiva, é lamentável. Eu esperava que, enfim, 45 anos depois da Constituição, houvesse sensibilidade jurídica suficiente para que estes problemas não ocorressem. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao professor Paulo Otero. Professor Paulo Otero, partilha da mesma opinião do professor Jorge Pereira da Silva? Obrigado antes de mais pelo convite e gostaria de saudar o grupo, o núcleo de estudantes das regiões autónomas, e ainda bem que tem, no fundo, esta estrutura organizativa para debatermos e aprofundarmos questões respeitantes às regiões autónomas. Saúdo também o professor Jorge Pereira da Silva, saudação institucional, mas também pessoal, e recordo que a primeira vez que nos encontramos foi num evento nos Açores, em Ponta Delgada, a propósito da autonomia regional. Pelos vistos, a autonomia regional vai nos unindo pontualmente nestes debates científicos. É verdade que o professor Jorge Pereira da Silva formalmente não é catedrático, mas materialmente é catedrático há muito tempo, pela obra, pela excelência da obra que tem publicada ao longo dos anos em diversas áreas, em diversas matérias. Que isto amanhã não possa ser usado contra mim. Saúdo igualmente todos os restantes presentes que estão a assistir, os participantes que estão a assistir à intervenção, a este debate. Eu devo dizer que concordo na íntegra com as observações do Sr. Professor Jorge Pereira da Silva. Se a pergunta é se o sistema jurídico hoje está mais fragilizado na sequência da pandemia, a resposta é obviamente que sim. E obviamente que sim, eu diria por duas razões. Primeiro, porque não tínhamos experiência até março de 2020 do funcionamento do estado de exceção, neste caso do estado de emergência. E o funcionamento suscita sérias dúvidas. A primeira dúvida é saber em que medida os decretos do Presidente da República que procedem à decretação do estado de emergência são eles próprios que definem os poderes a atribuir ao Governo em matéria de execução do próprio decreto de declaração do estado de emergência, isto é, saber se de algum modo o Presidente da República tem um poder de delegar aquilo que a Constituição não lhe confere, ou seja, a Constituição fixa como limite no âmbito das situações de exceção constitucional a impossibilidade de existir, no fundo, alteração às regras de competência dos órgãos constitucionais, e o que se tem observado é que o Governo tem aproveitado os decretos de declaração do estado de emergência para verdadeiramente legislar sobre matéria que é da reserva da Assembleia da República. A ausência de uma lei de habilitação, de uma lei de delegação da Assembleia em matéria de suspensão de direitos fundamentais é, a meu ver, patente nestes casos. Mas também patente a forma como o Presidente da República, de algum modo, tem usado estes poderes. Se analisarmos os sucessivos decretos presidenciais, verificamos que há soluções normativas que são imediatamente execuíveis, por exemplo, a ausência de direito de resistência em relação a algum tipo de matérias, e há outro tipo de matérias em que funciona a tal, entre aspas, lei de delegação, lei de autorização legislativa para o Governo, no fundo, invadir a esfera da Assembleia da República, designadamente a sua área da reserva relativa em matéria de direitos, liberdades e garantias. E isto vem depois projetar-se, obviamente, nas formas de intervenção do Governo. E que tipos de intervenção tem existido pelo Governo? Perfeitamente de acordo com a indicação do professor Jorge Pereira da Silva, o Governo tem, no fundo, usado e abusado da linha G do artigo 199, isto é, a possibilidade de emanar normas diretamente fundadas na Constituição. Dirão, não é bem diretamente porque há a intermediação do decreto presidencial, mas o que é certo é que o Governo tem estado materialmente a legislar sob forma de exercício da função administrativa, o que levanta desde logo um problema de usurpação de poderes numa ótica tipicamente administrativa. Por outro lado, também é verdade que os órgãos de soberania, a começar pela Assembleia da República, poderia, durante os períodos em que não tem existido declaração de estado de exceção, já poderia ter feito, por exemplo, uma micro-revisão constitucional para admitir, se existissem dúvidas sobre a constitucionalidade de uma lei de emergência sanitária, uma nova figura que não
que no fundo não tornasse necessário esta intervenção quinzenal do Presidente da Assembleia da República para, no fundo, renovar o mesmo que já estava anteriormente renovado. O que é que se passa nas regiões autónomas? Pois, nas regiões autónomas passa-se exatamente o mesmo, com uma agravante. A agravante é que a atuação do governo regional não só está dependente da Constituição, não só está dependente dos estatutos, em cada um dos respectivos estatutos político-administrativo da respectiva região autónoma, como também está dependente da intervenção, neste caso aqui, dos decretos presidenciais de declaração do estado de emergência. Mas está também, de algum modo, dependente da intervenção governamental no âmbito da República, já que, nesta matéria, o governo é governo da República e a sua legislação é uma legislação, ou a sua, melhor dito, a sua intervenção normativa é uma intervenção que se estende a todo o território. E com uma última agravante no âmbito do governo regional. Qual é? É que o governo regional está a intervir em matérias sobre direitos, liberdades e garantias, onde naturalmente não tem poder de intervenção, porque é matéria reservada aos órgãos de soberania. E por isso mesmo, perante este cenário, coloca-se a questão de saber quais são os meios, quais são os mecanismos de garantia dos cidadãos perante a atuação do governo regional. Bem, eu diria que há aqui que diferenciar. Por um lado, a possibilidade de ser suscitada a questão da constitucionalidade dos atos normativos. Os atos normativos em sede de fiscalização difusa ou em sede de fiscalização sucessiva abstrata. Perfeitamente possível isso, atendendo até que muitos dos atos, se não mesmo todos os atos, não revestem a forma de decreto legislativo regional e por isso escapam à fiscalização preventiva da constitucionalidade. Por outro lado, existem os mecanismos do contencioso administrativo, que naturalmente toda a atuação do Governo Regional ou do Governo da República estão sujeitos à intervenção dos tribunais administrativos nesse mesmo controle, sem prejuízo, por exemplo, como foi e muito bem mencionado, o caso do Instituto do Habeas Corpus, como um outro mecanismo de controle da atuação da administração. Penso que este é o cenário de enquadramento, quer da atuação do Governo Regional, quer do controle dessa mesma atuação. Muito obrigado. E faço-lhe já outra pergunta, professor, relacionando ainda com a primeira pergunta que lhe fiz há pouco. A minha segunda pergunta vai para o sentido da figura do representante da República. Não vimos a figura do representante da República a suscitar a fiscalização da constitucionalidade destas leis, digamos desta forma. Considera que o representante da República tem vindo a perder importância e que a sua figura poderá ser revista, concordando ou não com uma eventual extinção do cargo? Vamos lá ver. O representante da República exerce na região autónoma um papel semelhante ao Presidente da República. Isso justifica os seus poderes no âmbito da assinatura dos diplomas, justifica o seu veto político, justifica a legitimidade ativa no âmbito do desencadear da fiscalização preventiva, mas também de situações de fiscalização sucessiva. De algum modo, o representante da República é a intervenção, a personificação na respectiva região autónoma do papel do Presidente da República. Isso até justifica, de algum modo, a junção do mandato do representante da República relativamente ao Presidente da República. É o Presidente que nomeia, mas também com a cessação de funções do Presidente da República, cessa, em princípio, as funções do representante da República. Se me pergunta se a evolução tem sido no sentido da diminuição do papel do representante da República, a meu ver a resposta é em sentido afirmativo. Com uma exceção. Uma exceção que eu penso que passou à margem dos deputados quando introduziram no artigo 231, número 6, veio atribuir ao governo regional uma competência exclusiva sobre a matéria da sua organização e funcionamento. De algum modo, o artigo 231, número 6, veio, em espelho, reproduzir o artigo 198, número 2, que em matéria de organização e funcionamento do Governo da República lhe atribui uma competência, neste caso, legislativa exclusiva.
Perguntarão, mas o que é que isto tem a ver com os poderes do representante da República? A meu ver, tem por uma razão. É que se a matéria sobre a organização e funcionamento do governo regional é da exclusiva competência normativa, regulamentar, adiante, do governo regional, então isso significa que o veto político do representante da República sobre esses diplomas tem natureza não absoluta, mas absolutíssima. Isto é, o governo regional não pode, perante um veto do representante da República, apresentar uma proposta de organização e funcionamento do seu governo, do seu próprio governo, junto da Assembleia Legislativa, junto da Assembleia respeitante regional. Porquê? Porque se é exclusiva do governo regional, o Parlamento Regional não pode intervir sobre essa matéria. Não podendo, paradoxalmente, atribui uma competência que o representante da República não tinha, mas que passou a ter, semelhante, aliás, àquela que o Presidente da República tem, face ao decreto-lei governamental que trata da organização e funcionamento. O veto deixou de ser absoluto para passar a ser absolutíssimo e insuscetível de ser ultrapassado pela respectiva Assembleia Legislativa da região autónoma em causa. Última questão subjacente à sua pergunta é, de algum modo, saber se era possível ou não a extinção da figura do representante da República. Devo dizer que não me choca hoje essa situação, transferindo, por exemplo, para o Presidente da República a intervenção sobre os diplomas da respectiva região autónoma. Temos também que relativizar as coisas. Eu sei que estou a falar a convite do núcleo de estudantes das regiões autónomas, mas temos que ter a dimensão de que qualquer ato legislativo de uma região autónoma, qualquer decreto legislativo regional, tem menos destinatários do que uma postura do município de Lisboa, por exemplo. Ou seja, temos que relativizar, têm competência legislativa, é verdade, e têm competência legislativa sobre 4 áreas significativas, mas o peso dos destinatários, o peso, no fundo, daqueles que, relativamente aos quais vai ser aplicado, ou vão ser aplicados estes diplomas, é um peso quantitativo inferior a regulamentos emanados de alguns municípios do continente. Muito obrigado, não sei se esclareci. Sim, respondeu à minha pergunta. Passava agora a palavra ao professor Jorge Pereira da Silva. Muito obrigado. Começando pelo estado de emergência e pelo representante da República. De acordo com a lei do estado de sítio e do estado de emergência, é o representante da República que deve executar, é o responsável pela execução do estado de sítio e do estado de emergência na região, juntamente com os governos regionais, que naturalmente não perdem as suas competências. Acontece que, durante esta pandemia, o representante da República, em articulação com os governos regionais, os dois, quer nos Açores, quer na Madeira, controlavam o conteúdo daquilo que ia sendo produzido, mas não podiam resolver o problema da forma. Isto é, os governos regionais usavam, na maior parte dos casos, a forma de resolução e não a forma, naturalmente, porque não têm competência legislativa, não a forma de decreto legislativo. As assembleias estiveram, aliás, paradas durante algum tempo, até que decidiram, pelo menos no caso dos Açores, não sei se na Madeira aconteceu assim, fazer um plenário digital, mas, portanto, os governos regionais não podiam resolver o problema da forma e, portanto, a ação dos representantes da República era mais de evitar soluções que restringissem desproporcionadamente direitos fundamentais. E, portanto, não podia haver fiscalização preventiva, nem sequer podia haver veto político, porque não havia decretos regulamentares regionais para serem assinados ou vetados. E, portanto, os representantes estavam também limitados na sua ação relativamente à condução que os governos regionais faziam da pandemia. Eu devo dizer, abrindo aqui um parênteses, que num dado momento esta questão da pandemia das regiões autónomas tornou-se, um pouco, eu quase diria, caricata, porque há um estado de emergência que foi decretado para todo o território nacional
e depois um decreto de execução do Governo da República, que foi decretado para todo o território nacional continental, sendo que esta mudança foi feita por retificação. Enfim, no início da pandemia foi publicado um decreto-lei que era manifestamente inconstitucional, foi o primeiro de todos, que depois veio a ser ratificado também numa figura pouco clara do ponto de vista constitucional, mas estávamos no início dos inícios. Era suposto, enfim, ganhar alguma proficiência e não fazer estas, desculpem a expressão, estas tropelias a meio do percurso em que o âmbito de aplicação geográfico do estado de emergência foi alterado por retificação. Enfim, território nacional continental, acho uma coisa de facto absolutamente lamentável. Quanto à questão de fundo do representante da República. Bom, o problema é essencialmente o seguinte: nunca nenhum presidente da República, em funções, quis ficar com as competências dos representantes da República, dos ministros da República primeiro e dos representantes da República depois. Todos rejeitaram, quando ocorreram as revisões constitucionais, essa solução, pela simples razão que entendiam que isso os transformava, de certa forma, numa espécie de presidente de 3 repúblicas. Uma república maior e 2 repúblicas em cada um dos arquipélagos. E, inevitavelmente, isso iria envolvê-los, muitas vezes, numa luta partidária regional. Imaginem o que seria o Presidente da República atual ter que, enfim, envolver-se na formação do último governo regional dos Açores, o governo que está agora em funções, com aquela questão do eventual cerco sanitário ou chega, se pode entrar, se não pode entrar. O Presidente da República esteve em constante articulação com o representante da República, mas naturalmente pôde proteger-se de um envolvimento direto em questões regionais. Portanto, os Presidentes da República nunca quiseram. E a verdade é que em todas as revisões constitucionais, desde a primeira, e portanto nas sucessivas revisões constitucionais, a extinção do representante da República foi sempre proposta e nunca passou. E eu creio que isto vai continuar a suceder nas próximas revisões constitucionais, que eu acho que também não estão para breve. Porquê? Bom, as revisões constitucionais pressupõem sempre acordo entre o PSD e o PS, entre os 2 principais partidos do regime. Foram sempre feitas assim. E desde, enfim, o período da Troika, houve um afastamento, digamos assim, entre estes partidos, afastaram-se para os extremos, o Partido Socialista para a esquerda, o PSD se calhar mais para a direita, e portanto criou-se ali uma espécie de fosso entre os 2 principais partidos que deveriam ocupar o centro político. E portanto eu não antevejo um acordo aí. Mas há uma razão acrescida, que é a seguinte: se nós olharmos para a história da autonomia nos Açores e na Madeira, no início, nos primórdios, ambas as regiões autónomas eram do Partido Social Democrata, PPD, depois mais tarde PSD. Isto fazia com que o Partido Social Democrata, digamos assim, fosse o grande defensor do reforço da autonomia. E o Partido Socialista tinha uma posição de maior reserva. A meio deste percurso, cada um dos principais partidos tinha a sua região autónoma. O PSD manteve sempre a Madeira e o PS tinha os Açores. E, portanto, o que era bom para as regiões autónomas era bom para os 2 principais partidos. Eu chamava a isto o Bloco Central Regional. E, portanto, foi neste contexto que se fizeram os principais avanços da autonomia. Em particular, foi neste contexto que, em matéria de finanças regionais, se aumentaram muito as receitas das regiões autónomas. Este contexto prolongou-se durante um período muito significativo, mas neste momento terminou.
ainda é muito cedo para saber se isto se vai tornar, digamos assim, sistémico ou não, mas neste momento ambas as regiões autónomas estão lideradas pelo Partido Social Democrata. O que, na minha perspectiva, vai significar que o Partido Socialista vai ficar novamente numa posição de alguma reserva, porque não quer, naturalmente, dar a vitória ao Partido Social Democrata, não quer que o Partido Social Democrata se torne novamente no campeão do alargamento dos poderes autonómicos e, portanto, não há condições políticas para uma revisão constitucional e não há também condições políticas para a extinção do representante da República. Enfim, para terminar este tópico, eu diria o seguinte: eu acho que esta não é, aliás, uma boa causa. Porquê? Porque é claro que os representantes da República não constituem um entrave ao desenvolvimento das regiões autónomas. Há outras questões bastante mais importantes para o futuro das regiões autónomas do que esta causa, que é uma causa simbólica, é uma causa, enfim, puramente política. Mas eu acho que a existência dos representantes da República é uma solução mais autonómica do que a sua própria extinção. Isto é, acho que a transferência destes poderes do representante da República para o Presidente da República redunda em afastamento do centro destas decisões relativamente à própria realidade regional. Estas questões passariam a ser decididas, desculpem a franqueza, por um assessor do Presidente da República, no Palácio de Belém. Aliás, enfim, quer este Presidente da República, quer o anterior, tinham assessores para as regiões autónomas. Se não forem os representantes da República, estas questões vão ser decididas pelos juristas da Presidência da República e pelos assessores que tenham o pelouro das regiões autónomas. E, portanto, eu acho que manter estas competências no representante da República é também manter estas competências na região autónoma, numa relação de proximidade com as autoridades regionais. Muito obrigado. Falando agora, há pouco, denotei que as pessoas falaram de autonomia regional e a minha pergunta vai muito nesse sentido. Em que ponto é que considera, professor Jorge Pereira da Silva, em que ponto é que considera que estamos no que a autonomia regional diz respeito? Se considera que aquilo que está previsto na Constituição e nos respectivos estatutos político-administrativos é suficiente ou devemos ainda aprofundar mais esta temática da autonomia regional? Ora, muito bem. O Presidente Jorge Sampaio, numa visita que fez aos Açores, enfim, enquanto Presidente da República, disse basicamente que a autonomia regional tinha ido até onde devia ir. Que daí em diante o que importava era aplicar, digamos assim, com todas as potencialidades, o quadro constitucional e estatutário que tinha sido definido. É certo que nós sabemos que depois, no mandato do professor Cavaco Silva, foi feito um estatuto nos Açores, uma revisão profunda do estatuto dos Açores. Essa revisão foi ao Tribunal Constitucional por 2 vezes, primeiro pela mão do Presidente da República, depois pela mão do Provedor de Justiça, enfim, se não me falha agora a memória, e grande parte, digamos assim, das propostas mais inovadoras que foram introduzidas no Estatuto dos Açores não passaram. A Madeira não voltou a tentar rever o seu estatuto sequer. E, portanto, depois de ter, na revisão constitucional, creio que 2004, feito uma enorme pressão para que fossem reforçados os poderes regionais, depois nunca adequou o seu estatuto ao novo quadro constitucional. Eu creio que também aqui a questão tem que ser pensada com muito cuidado. Porque em matéria de poder legislativo, aquilo que eu verifico, até do ponto de vista estatístico, é um certo empobrecimento da produção legislativa regional. Que também vale relativamente ao Governo da República e à Assembleia da República,
porque há, como aliás muito bem sublinha o professor Paulo Otero, há sobretudo uma viagem dos poderes legislativos para as instituições europeias. Aliás, em muitos domínios, e em alguns casos, eu diria ainda bem, porque em questões como proteção de dados, inteligência artificial, enfim, um país como Portugal não tem, de facto, dimensão para fazer uma legislação capaz, enfim, que proteja os direitos das pessoas. E, portanto, há domínios em que o facto de a produção legislativa estar nas instituições da União Europeia torna essa legislação, digamos assim, mais impactante do que se fosse produzida, enfim, neste espaço geográfico que é o espaço geográfico português. E, portanto, este empobrecimento material das leis regionais e até das leis nacionais tem esta causa, e, portanto, eu não acho que seja um problema que decorra especificamente dos parâmetros da competência legislativa regional. E depois, no domínio financeiro, também é preciso ter noção da realidade, e a realidade é que, pelo menos a última vez que eu vi os números, a Madeira era a segunda região mais rica, olhando ao PIB per capita, mais rica do país, depois Lisboa e Val do Tejo. Portanto, neste contexto é difícil explicar, sobretudo às regiões, os Açores estão mais ou menos a meio da tabela, e, portanto, se nós formos às NUTS 2, enfim, as regiões NUTS 2 já são regiões mais pequenas, nós temos regiões no interior de Portugal, cujo PIB per capita é cerca de 50% da Madeira, e em alguns casos até um bocadinho menos de 50%. É muito difícil explicar, neste quadro, que todos os anos o Estado transfira para as regiões autónomas receitas para além daquelas que resultam já da retenção de todos os impostos cobrados e gerados nas regiões autónomas. Portanto, vejo, de facto, aí com dificuldade. Onde eu acho que, de facto, há caminho a fazer é, sobretudo, na autonomia administrativa e num outro domínio em particular, que é muito importante, que é a administração do espaço marinho. Aí eu creio que há caminho a fazer. O mar é um recurso, enfim, imenso, é uma mais-valia muito grande de Portugal e, sobretudo, num quadro de alargamento da plataforma continental, acho que há muito caminho a fazer nesse domínio, na lógica de uma gestão partilhada, como aliás já decorre do Estatuto dos Açores, embora careça de concretização. O princípio da gestão partilhada está no Estatuto dos Açores, mas a sua concretização, enfim, tem vindo a ser feita, se calhar, de uma forma um pouco sistemática. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Paulo Otero. Ora, muito obrigado. Vamos lá ver. Eu diria ainda uma nota sobre a questão anterior e o tema dos representantes da República em situação de estado de exceção constitucional. É verdade que a lei que define o quadro de exercício das situações de estado de exceção atribui aos representantes da República esse poder de execução no âmbito das regiões autónomas. O que não deixa de ser curioso que, de algum modo, se assistiu ou se assiste a uma certa abdicação por parte dos representantes da República desses poderes a favor do governo regional. O que também não deixa, numa outra ótica, de se poder assinalar que são poderes ingratos de ser exercidos. Ingratos de ser exercidos pelo representante da República que, neste sentido, também colaborou numa certa transferência informal desses poderes para o governo regional e, por isso, o odioso das medidas em matéria de direitos fundamentais que tenham sido adotadas são pelo governo regional e não pelo representante da República, o que também pode levantar, aliás, um problema curioso de competências entre estes dois órgãos. Concordo com a observação do professor Jorge Pereira da Silva que atribuir ao Presidente da República
os poderes que atualmente competem ao representante da República seria arrastar para Lisboa questões que são de índole local, de índole especificamente regional. Concordo com a análise, não significa que não concordasse com a solução. Quanto à amplitude dos poderes da autonomia regional, vamos lá ver. Eu diria que as regiões autónomas têm hoje, as nossas regiões autónomas têm hoje, em certas matérias, mais poderes do que certos Estados federados. Ou seja, nós vivemos sob a capa de uma autonomia regional aquilo que alguns Estados não têm a matéria de princípio federativo. Estou a recordar o caso, por exemplo, do Brasil, e estou a recordar especificamente os poderes que têm as regiões autónomas no âmbito da intervenção internacional. As regiões autónomas podem participar em determinado tipo de organizações internacionais, as regiões autónomas têm poder de, à luz da Constituição, de integrar delegações portuguesas, por exemplo, quando se está em causa a negociação de convenções internacionais com incidência nas regiões autónomas. Nenhum Estado federado tem estes poderes no âmbito de intervenção internacional. Por outro lado, as regiões autónomas têm amplos poderes de participação política nas decisões, sejam decisões de natureza política, sejam decisões de natureza legislativa, ainda que reservadas aos órgãos de soberania, com incidência na região autónoma. E essa participação é uma participação por direito próprio das regiões, sabendo que a ausência dessa participação, a ausência no sentido de serem convidados a participar, vai inquinar, vai viciar o respectivo ato legislativo ou político dos órgãos de soberania. Por último, a verdade é que as regiões autónomas têm uma ampla competência legislativa, alguma dessas competências legislativas, estou a recordar a competência legislativa autorizada, permite à Assembleia da República conceder leis de autorização legislativa às Assembleias Legislativas das regiões autónomas, tem sido uma competência legislativa não exercida. Isto é, as regiões autónomas não têm desencadeado pedidos de autorização legislativa. Por outro lado, é bom não esquecer que hoje o grande limite à autonomia regional não vem da Constituição, não vem dos estatutos político-administrativos, mas vem indiscutivelmente do direito da União Europeia. O mesmo se passa, aliás, em relação aos próprios órgãos de soberania, na sua intervenção legislativa, na sua intervenção política. A União Europeia expropriou matérias dos Estados-membros e algumas dessas matérias dos Estados-membros, dentro da sua repartição interna, eram matérias das regiões autónomas. O que significa que, também por aí, as regiões autónomas perderam poderes de intervenção, tal como o Estado também os perdeu perante a União Europeia. Nada de especial, apenas uma limitação externa, se quisermos, à própria autonomia regional, portuguesa, espanhola, italiana, não é um caso específico, ou nos casos das estruturas dos Estados com estrutura federal, também exatamente essa mesma limitação do respectivo princípio federativo. Muito obrigado. Colocava agora a questão ao professor Paulo Outeiro e depois já ouvimos a posição do professor Jorge Pereira da Silva e a nossa última questão, depois abriremos um espaço para as questões do público, tem a ver com uma indefinição material que está prevista na Constituição da República no que diz respeito à atuação dos governos regionais. E a minha pergunta é, considera que o texto constitucional apresenta lacunas face à autonomia administrativa dada às regiões autónomas? Vamos lá ver. Eu penso que o texto da Constituição e os estatutos político-administrativos permitem reportar, eu diria, 4 tipos de competência administrativa das regiões autónomas. Em primeiro lugar, as regiões autónomas têm uma competência regulamentar. E essa competência regulamentar tanto é uma competência regulamentar da legislação nacional que não reserve para si o respectivo poder regulamentar. Este poder regulamentar, adiante, é da exclusiva competência da respectiva Assembleia Legislativa, o que significa que este diploma materialmente regulamentar terá uma forma legislativa para submeter designadamente a
controle político por parte do representante da República, mas há também uma competência regulamentar concorrencial entre o Governo Regional e a Assembleia Legislativa, competência regulamentar da própria legislação regional. E aqui eu diria que em matéria regulamentar a Constituição é muito generosa nessa competência. Outra questão é saber se a República não tem mecanismos que possam determinar a invalidade superveniente da respectiva regulamentação ou da legislação regional objeto de regulamentação regional. E, a meu ver, tem desde logo, através da figura das leis de bases. As leis de bases são um mecanismo através do qual a República tem, à luz do princípio da prevalência do direito do Estado, a faculdade de legislar, determinando, pode-se discutir o quê, se é uma situação de invalidade superveniente, se é uma situação de caducidade do respectivo diploma regional, que passa a ser incompatível com a lei de bases da República sobre a respectiva. Primeira área de intervenção administrativa, a competência regulamentar. Segunda área de intervenção, o exercício de um poder executivo próprio. A região autónoma tem um poder executivo próprio, insuscetível de ter objeto de substituição, por exemplo, pelo Governo da República. Questão interessante a propósito do exercício do poder executivo próprio é saber se a responsabilidade política, o pedido de esclarecimentos, a questão das dúvidas sobre o modo como o Governo Regional está a exercer ou a não exercer o poder executivo próprio é um poder de controle político exclusivo da respectiva Assembleia Legislativa, ou se a Assembleia da República também pode chamar o Governo Regional para dar satisfações perante a própria Assembleia da República. Terceira área de intervenção administrativa da região, a competência para praticar atos e contratos administrativos. É uma competência que eu diria natural no âmbito da autonomia administrativa. Questão interessante é saber, e já foi discutida em sede, por exemplo, de reprivatizações, se a intervenção regional poderá estar dependente de pareceres ou a intervenção do Governo da República de pareceres vinculativos de uma região autónoma. Penso que a existência de um parecer vinculativo é incompatível com a atribuição de uma competência constitucional a um determinado órgão, seja um órgão de soberania, seja um órgão de governo próprio das regiões autónomas. Quarta e última área de intervenção ou de autonomia administrativa é o exercício, traduz-se no exercício de poderes de intervenção intra-administrativa, ou seja, o exercício do poder de direção, o exercício do poder de superintendência, o exercício do poder de tutela sobre as estruturas administrativas da região autónoma é uma competência exclusiva do governo regional, insuscetível de ser objeto de intervenção substitutiva por parte do governo da República. E aqui também temos uma área de reserva da administração a favor do governo regional. Muito obrigado. Professor Jorge Pereira da Silva. Muito obrigado. Enfim, nada a acrescentar relativamente à rigorosíssima exposição do professor Paulo Otero. Tentar abordar a questão por um outro ângulo. Se nós excluirmos as chamadas funções soberanas do Estado, negócios estrangeiros, defesa nacional, ordem pública, eventualmente a cobrança de impostos, o sistema de administração regional é um sistema de administração única. Isto é, nas regiões autónomas só existe a administração regional. O que significa que todas as funções sociais do Estado, saúde, educação, segurança social, apesar do orçamento da segurança social ser único ao nível nacional, a sua aplicação é feita por administração regional, obras públicas, ambiente, agricultura, por aí fora. Deste ponto de vista, apesar de a transferência destas competências ter sido feita de uma forma casuística ao longo da década de 80 e da década de 90 do século passado, a verdade é que, neste momento,
quer nos Açores, quer na Madeira, o sistema de administração é único. E, portanto, que toda a legislação, quer a legislação nacional, quer a legislação regional, com ou sem regulamentação das regiões, é aplicada pelas administrações regionais. Há uma exceção apenas, mas também não é uma exceção, é uma exceção interessante, mas não, digamos assim, mas não particularmente relevante, porque estamos a falar das universidades. A Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira também são instituições com autonomia e, portanto, os poderes exercidos pelo Ministério do Ensino Superior também são poderes, enfim, muito reduzidos. E sobretudo até é importante que, de certa forma, a tutela das universidades esteja longe, porque isso dá maior autonomia às universidades para exercerem a sua atividade. E, portanto, o que se pode dizer é que, ao contrário da competência legislativa, em que a Constituição e depois os estatutos fazem elencos de matérias em que os poderes regionais podem ser exercidos, no caso da autonomia administrativa essas listas não existem. Mas elas, de facto, não existem porque se parte do princípio, quer o Estatuto dos Açores, quer o Estatuto da Madeira, tem, aliás, uma norma nesse sentido, que toda a legislação, em todas as áreas, exceto as áreas soberanas, é aplicada nas regiões autónomas pelas respectivas máquinas administrativas. Isto poderia ser clarificado do ponto de vista legislativo, mas a verdade é que tem funcionado, enfim, relativamente bem. Enfim, por vezes o que acontece é que os órgãos de soberania emanam legislação que depois não se aplica nas regiões autónomas, que limita ao território do continente o seu âmbito espacial de aplicação. Bom, e aí é necessária uma intervenção legislativa regional para estender esses regimes às regiões, e aí a administração regional aplica, no fundo, aquilo que é o resultado de uma conjugação normativa da lei nacional com o ato legislativo de extensão regional. Portanto, neste momento é este o contexto, e aliás, pegando naquilo que o professor Walter dizia, há muitos Estados federados em que este sistema de administração única não existe, não é? Em que o Estado Federal reserva para si várias competências em domínios, enfim, como a educação, por exemplo, ou como as obras públicas. Portanto, também aqui, de facto, as regiões autónomas portuguesas têm um nível. Enfim, se nós formos aqui para a nossa vizinha Espanha, embora haja, enfim, regimes heterogéneos, não existem sistemas de administração única, excetuando as funções soberanas, nas comunidades autónomas espanholas ou nas regiões administrativas italianas. Muito obrigado. Não sei, professor Paulo Otero, não sei se quer acrescentar alguma coisa à posição do professor Jorge Pereira da Silva. Perfeitamente de acordo com o professor Jorge Pereira da Silva, só faria notar dois aspectos. O primeiro é saber se, mesmo nas áreas em que as regiões autónomas têm poderes de intervenção e que por isso não são áreas de funções de soberania, se o artigo 199, a linha G, que permite ao Governo, no exercício da função administrativa ao Governo da República, praticar todos os atos, tomar todas as providências necessárias ao desenvolvimento económico e social, ou seja, se à luz do princípio do bem-estar, não existirá, conjugado com o princípio da igualdade, uma forma de intervenção do Governo da República sobre matérias administrativas que, em primeira linha, seriam da competência das regiões autónomas. O que levanta, aliás, um problema internormativo muito interessante, que é saber se o regulamento da República, fundado no 199, a linha G, terá ou não força prevalecente relativamente a normas emanadas da região autónoma em nome da igualdade, em nome da natureza geral do bem-estar de todos os cidadãos. A segunda reflexão é saber se igualmente nas matérias reservadas, ou que de algum modo as matérias que integram o núcleo
da autonomia administrativa regional, se pode ou não a República, à luz do artigo 228, número 2, à luz do princípio da supletividade do direito do Estado, isto é, perante a ausência de regulação regional, aplicar o direito do Estado. E aí eu diria que sim, por um argumento de maioria de razão. Isto é, se em matéria legislativa é possível aplicar a lei do Estado na ausência de regulação, ou melhor dito, de disciplina legislativa que integra a esfera da região autónoma, se pode isto em matéria legislativa, por maioria de razão, o mesmo poderá ser feito na área administrativa, na área regulamentar. Muito obrigado. Abro agora o espaço para as perguntas do público e relembro que podem fazê-lo de duas formas, levantando a mão ou enviando diretamente para mim ou para a página do NERA, através do bate-papo. Portanto, quem quiser fazer questões, por favor de levantar aqui a mão, onde dizem baixo reações para levantar a mão. Ainda não havendo perguntas, já nos foram enviadas algumas perguntas, e a primeira pergunta tem a ver com a criação de partidos regionais. Julga que os professores consideram que deve haver a possibilidade da existência de partidos regionais? Eu agora começo pelo professor Jorge Pereira da Silva. Eu, muito sinceramente, não me choca. A proibição tem uma razão histórica, entretanto, mudou de localização sistemática na Constituição. Eu acho que é uma restrição que hoje em dia não se justifica. Nós assistimos, enfim, a candidatos independentes, por exemplo, às autarquias locais, que por vezes se assemelham, digamos assim, a partidos regionais. Neste momento, na Madeira, há um conjunto de partidos que eu não conheço exatamente o seu estatuto, mas imagino que sejam partidos nacionais que só concorrem às eleições regionais da Madeira, e não creio que os receios que historicamente justificaram esta proibição hoje em dia se mantenham, e portanto, enfim, acho que aqui indúbio pro libertate, e portanto os partidos devem poder constituir-se, até porque eu acho positivo que os partidos, digamos assim, do sistema sejam desafiados por novos partidos. Acho que isso é positivo, e o sistema, as alterações que foram feitas aos sistemas eleitorais regionais potenciaram esses novos partidos, porque os sistemas tornaram-se mais proporcionais e portanto, acho que a probabilidade de novos partidos acederem às Assembleias Legislativas Regionais é elevada, e não me choca nada que eles possam ser criados. Muito obrigado. Professor Paulo Otero. Concordo. O que me choca é que uma Constituição democrática proíba a constituição de partidos políticos. Que uma ditadura o faça, eu diria que é coerente. Agora que numa democracia existe a proibição de partidos políticos, sejam regionais, sejam não regionais, isso é incongruente com o modelo democrático. Ninguém pode temer a existência de partidos políticos, disputando, dentro das regras do jogo, esse mesmo jogo, que é, no fundo, a intervenção dos cidadãos, candidatando-se, votando, não votando. Quem tem medo da constituição de partidos políticos? No fundo, a pergunta é esta. Muito obrigado. Volto a reiterar que quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão ou enviar diretamente mensagem para mim ou para a página do NERA, no bate-papo. Temos aqui outra questão, que já foi aqui abordado o tema do representante da República, e a pergunta que é feita é se os professores concordam com o atual modelo de nomeação do representante da República, ou se, por outro lado, consideram que o representante da República poderia ser eleito através de voto direto, ou se deveria ser eleito pelas Assembleias Legislativas Regionais. E agora inverto a ordem e começo pelo professor Paulo Otero. Bem, o representante da República eleito seria uma dor de cabeça para qualquer governo regional, porque passaria a ter uma legitimidade democrática direta. Agora tem uma legitimidade democrática indireta, porque é nomeado pelo Presidente da República. Mas se ele fosse eleito,
seja eleito pelo Parlamento Regional, seja eleito, vamos imaginar ainda uma hipótese mais estranha, por sufrágio direto, ele tornar-se-ia, no fundo, um presidente da região autónoma, em concorrência com o presidente do governo regional e até com uma legitimidade política superior à do presidente do governo regional. Eu diria que essa solução, sendo generosa de uma perspectiva política ou democrática, era desastrosa para a autonomia regional. E para a unidade do Estado, de algum modo, porque poderia fundamentar a ideia de que passaria a ter um caudilho regional eleito com uma legitimidade democrática. Sr. Jorge Pereira da Silva. De acordo. Repare, eu há pouco disse que nunca nenhum Presidente da República quis a extinção dos representantes da República. Nunca nenhum Presidente do Governo Regional quis reforçar a legitimidade democrática dos representantes da República. Seria pior a emenda que o soneto, não é? Em termos protocolares, o representante da República, e isso causa algumas dificuldades, é a primeira figura da região. A segunda é o Presidente da Assembleia Legislativa e a terceira é o Presidente do Governo. Isto, de facto, causa alguns problemas, mas também, em termos protocolares, se resolvem, porque muitas vezes repartem as cerimónias em que estão presentes para a questão não se colocar. Agora, a eleição, eu há pouco disse que se a extinção do representante da República geraria a transformação do Presidente da República no Presidente de 3 repúblicas, pior do que isso seria 3 repúblicas mesmo, não é? E 3 Presidentes da República. A eleição pela Assembleia alterava o sistema de governo. O sistema de governo, o principal problema dos sistemas parlamentares é a instabilidade governativa. Ora, nós não temos registado instabilidade governativa, nem nos Açores, nem na Madeira. Isso é muito positivo. A Madeira tem sido um modelo de estabilidade, eu até diria de estabilidade excessiva, uma vez que não houve limitação de mandatos, e os Açores têm oscilado entre governos de um partido, governos de outro. Já teve uma situação de quase empate, mas enfim, tem sido possível encontrar soluções governativas estáveis e, portanto, não há nenhuma razão para alterar o sistema de governo regional, sobretudo reforçando a legitimidade democrática a legitimidade democrática que é suficiente, porque resulta da nomeação do Presidente da República. Em democracia, nem todos os titulares de órgãos políticos têm que ser eleitos. O Primeiro-Ministro não é eleito, naturalmente ninguém põe em causa a sua grande legitimidade democrática. Enfim, várias outras figuras do Estado não são eleitas, e isso não põe em causa a sua legitimidade democrática. Muito obrigado. Temos aqui outra questão que está relacionada com o facto do Serviço Nacional de Saúde estar previsto na Constituição da República, e a pergunta é se o tal Serviço Nacional de Saúde previsto na Constituição tolera a atual existência de 2 serviços de saúde regionais criados por Decreto-Lei e Decreto Legislativo Regional. E começo por si, professor Jorge Pereira da Silva. Não, em bom rigor, o que existem são 3 sistemas que estão conectados entre si. Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde, enfim, trata naturalmente doentes dos serviços regionais, e os serviços regionais também tratam os doentes do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não há nenhuma dificuldade de acesso por parte dos cidadãos portugueses aos diferentes sistemas. Aliás, eu acho que a própria Constituição diz que o Serviço Nacional de Saúde é descentralizado. Portanto, não vejo nenhuma dificuldade nisso. Há algumas diferenças de tratamento, e algumas delas, para mim, são um pouco chocantes, como, por exemplo, em matéria de taxas moderadoras. Na Madeira eu não tenho, neste momento, a certeza de como é que se passam as coisas, mas nos Açores, as taxas moderadoras, que não existiram durante muito tempo, foram, entretanto, instituídas, mas não sei também se não foram já depois revogadas. Mas, enfim, é uma consequência da própria autonomia regional, quer dizer, desde que não se ponha em causa o direito à saúde
naquele que é o seu núcleo essencial, desde que os sistemas não discriminem entre cidadãos residentes nos Açores, na Madeira e no continente, não vejo nenhuma dificuldade no atual quadro. Professor Paulo Otero? Também concordo com a opinião do professor Jorge Pereira da Silva. Eu diria que é um daqueles casos onde o princípio da igualdade suscita esta dúvida, esta questão dilemática. Para se respeitar o princípio da igualdade, temos muitas vezes que sacrificar a autonomia para, no fundo, existir uma solução que garanta a todos os portugueses o mesmo nível de satisfação do bem-estar, ou, pelo contrário, nós devemos dar primado ao princípio autonómico, ainda que isso conduza a umas certas desigualdades na realidade quanto à implementação desse mesmo bem-estar. O exemplo do Serviço Nacional de Saúde é esse exemplo típico, é a situação típica, com particularidade, como foi mencionado e bem, a Constituição aponta para um Serviço Nacional de Saúde descentralizado. A descentralização pressupõe pluralidade de soluções, reforçando, por isso mesmo, o princípio autonómico e podendo existir situações diferenciadas em nome dessa mesma autonomia. Aliás, se me permite concluir, no caso da saúde, os Açores têm especificidades óbvias, não é? Porque a dispersão por ilhas implica uma gestão muito particular. Exato. Não pode haver serviços de saúde com todas as valências em todas as ilhas e, portanto, há 3 hospitais nas 3 principais cidades. Enfim, a Força Aérea faz transporte de doentes quando é necessário, e depois o próprio Serviço Regional de Saúde tem em Lisboa, no continente, um serviço de apoio aos doentes que, não podendo ser adequadamente tratados nos hospitais regionais, são tratados aqui nos hospitais centrais. O mesmo acontece, por exemplo, em matéria de educação, em que a autonomia faz todo o sentido. Os Açores têm um problema sério de fixação de professores nas escolas. E por isso tem que ter um regime que é um regime algo diferenciado para estimular a integração dos professores na respectiva comunidade educativa. Nenhum professor, enfim, eu não diria nenhum professor, mas a probabilidade de um professor ter um bom desempenho se estiver longe da família, longe da sua terra, longe das pessoas que lhe são queridas. Portanto, é importante que haja mecanismos de fixação que não se justificam em Lisboa ou que não se justificam na maior parte das regiões do continente. E, portanto, nós aqui não podemos, enfim, ter uma aplicação rigorista do princípio da igualdade, desde que haja comunicação entre quadros de docentes em que os professores do continente possam concorrer às regiões e os professores das regiões possam concorrer aos quadros do continente. Acho que tem que admitir-se uma gestão também descentralizada do sistema de ensino. Muito obrigado. Temos aqui mais 2 questões e volto a perguntar se daqui dos presentes, se alguém que tem alguma questão pode levantar a mão ou enviar diretamente para mim ou para o NERA através do bate-papo. Temos aqui mais 2 questões. Os governos regionais, nomeadamente o Governo Regional dos Açores, têm optado por regulamentar diretamente a execução dos decretos de estado de emergência ao arrepio do disposto nos decretos do Presidente da República, que atribuem essa competência ao Governo. Como é que interpreta essa opção? E começo agora pelo professor Paulo Otero. Bem, de algum modo essa questão já há pouco foi resolvida. À luz da lei do Estado de Sítio e do Estado de Emergência, deveria ser o representante da República. Admito que pudesse ser também o Governo da República relativamente a medidas que não justificam especificidades regionais, mas a dúvida maior consiste em saber se em cada região autónoma deveria ser formalmente através de intervenção do representante da República ou, como está a ser, através do Governo regional. Eu diria que houve aqui a junção de 2 propósitos.
O representante da República não se quererá envolver na matéria, porque é uma matéria delicada, é uma matéria que, de algum modo, é odiosa, porque tem a ver com limitações, com situações de suspensão de direitos fundamentais, e o Governo Regional aproveitou, esquecendo, talvez num primeiro momento, as consequências que poderia ter, quer em sede de controle contencioso, quer em sede de responsabilidade civil, que mais tarde ou mais cedo o problema se vai colocar. De algum modo, esta, eu diria, a abdicação de poderes do representante da República foi aproveitada, talvez sem uma devida reflexão, por parte do representante, por parte do Governo Regional, ainda que naturalmente exista uma coordenação necessária entre todos os órgãos envolvidos. Muito obrigado. Professor Jorge Pereira da Silva. Eu vou tentar aqui distinguir várias situações. Primeiro temos de distinguir os períodos de estado de emergência e os períodos, vamos dizer, entre estados de emergência, e portanto aquele período de alguma acalmia que ocorreu no fim do primeiro confinamento até que foram decretados novos estados de emergência, depois já no outono e inverno. Portanto, períodos de estado de emergência, sendo que os últimos estados de emergência, de facto, fruto daquela famosa retificação que eu referi há pouco, não se estenderam aos Açores e à Madeira. Portanto, temos períodos de estado de emergência e períodos de não estado de emergência. Nos períodos do estado de emergência, eu concordo com o professor Paulo Otero, no sentido de que podia haver intervenção regulamentar do representante da República. Mas seria uma intervenção regulamentar que estaria limitada, no fundo, aos serviços do Estado e que teria de ser complementada com uma intervenção regulamentar do Governo Regional relativa aos serviços de proteção civil, por exemplo, que são competência das próprias regiões autónomas. Portanto, forças de segurança, forças armadas, enfim, seriam objeto de regulamentos emanados pelo representante da República, serviços de saúde, serviços de proteção civil, seriam objeto de regulamentação por parte dos governos regionais. De facto, o representante da República não exerceu poder regulamentar, não existia, digamos assim, precedente para isso, não havia modelo sequer para isso, e aquilo que se procurou garantir é que a regulamentação emanada pelo Governo Regional se limitava a mimetizar a regulamentação feita pelo Governo da República. E, portanto, seria uma espécie, mimetizar ou complementar, seria uma espécie de regulamento. E, portanto, que fosse o menos inovadora possível. Havia questões específicas, como, por exemplo, a circulação entre o continente e as regiões e da circulação entre ilhas, mas foi isso que se procurou fazer. Fora dos períodos de estado de emergência, aí, de facto, a falta de uma lei que pudesse ser executada pelos governos regionais foi, eu diria, dramática. Dramática. E eu aqui não censuro os governos regionais, naturalmente, porque há falta de lei habilitante para a sua intervenção, que não podia ser da Assembleia Legislativa, devia ser da Assembleia da República, mas não, ou um decreto-lei autorizado, não existindo, os governos regionais executaram diretamente a Constituição e o seu dever de proteção da saúde pública. Aqui, de facto, não posso censurar os governos regionais, porque a necessidade de agir era óbvia e não tinham habilitação legal para isso. Temos aqui outra questão. Não, professor Paulo Otero, diga. Permitem? Eu concordo com a distinção que o professor... Claro. Muito obrigado. Eu concordo com a distinção que o professor Jorge Pereira da Silva fez quanto à intervenção do representante da República em situações de estado de exceção, neste caso de estado de emergência, porque, como há pouco, enfim, falámos, a existência de uma declaração de estado de exceção constitucional não pode prejudicar as regras constitucionais em matéria de repartição de competências, quer dos órgãos de soberania, quer dos órgãos do governo próprio das regiões autónomas. Tenho mais dúvidas quanto à solução que adianta quanto ao período do interregno em matéria de estado de emergência. Saber se o governo regional poderia intervir ou se deveria ser o governo da República.
A questão de saber se, no fundo, esta questão de saúde pública, num cenário de pandemia, é uma matéria integrante, porque polido com direitos fundamentais, integrante, dizia-vos eu, da esfera reservada aos órgãos de soberania, e isso habilitaria o Governo da República a intervir na região, ou se pelo contrário, apesar de não existir habilitação, o Governo regional poderia, ao abrigo de uma disposição semelhante a uma disposição estatutária dos respectivos estatutos político-administrativos, semelhante ao 199, a linha G, que permite ao Governo regional tomar todas as providências, praticar todos os atos em situações de necessidade que justifiquem essa mesma intervenção. Devo dizer que não é para mim claro, neste momento, dizer que o Governo da República estaria completamente excluído de intervir sobre essas matérias, sem prejuízo necessariamente de uma regulação, ou se quisermos, de uma intervenção de detalhe por parte dos governos regionais. Ou seja, de algum modo, talvez devesse ter sido o Governo da República, entende-se os órgãos de soberania, Governo ou Assembleia da República, o problema também se coloca no âmbito do continente. Muitas vezes o Governo agiu, como há pouco nós, aliás, mencionamos, sem uma lei da Assembleia em matéria de direitos, liberdades e garantias, e por isso mesmo o Parlamento deveria ter habilitado o Governo da República, que por sua vez criaria um quadro normativo, de natureza regulamentar ou legislativa, que habilitasse a intervenção dos respectivos governos regionais. Tudo isto tem uma causa justificativa, a ausência de uma lei de emergência sanitária que se justificaria naturalmente ao longo destes meses todos que o Parlamento pudesse ter detalhado essa intervenção. Aliás, enfim, se me der a oportunidade de complementar, o que se passou efetivamente foi que o Governo da República e os governos regionais se desentenderam quanto a uma questão fundamental, que era a suspensão das viagens do continente para as regiões. Enfim, o Governo da República e o Presidente da República ficaram ao princípio da continuidade do Estado e, portanto, não suspenderam ou não aceitaram o fim das viagens, das ligações aéreas entre o continente e as regiões autónomas, e num dado momento o Primeiro-Ministro, no fundo, decidiu, a expressão é forte, desinteressar-se da questão da execução dos estados de emergência nas regiões autónomas. É um problema que é um problema, aliás, persistente, não é novo. Há uma expressão que eu creio que eu vi pela primeira vez ao Dr. António Barreto, que é uma expressão de separatismo do centro. O centro muitas vezes desinteressa-se, não é? E não assume as suas responsabilidades relativamente às regiões autónomas, em particular num caso como este, de estado de emergência. O Estado Central não pode dizer, não, as regiões autónomas são autónomas e, portanto, resolvam os seus problemas. Este é, de facto, um problema nacional, não é nacional, é europeu, é mundial, e, portanto, nada justifica esta atitude, ainda que, naturalmente, o Governo da República já tenha problemas suficientes aqui no continente com a pandemia, mas devem ter os problemas também das regiões autónomas dos Açores e de Madeira. Não é uma questão de opção. Sr. Paulo Otero. O Governo da República não é apenas governo do continente. E isso que se passa de algum desinteresse pelas regiões, neste caso abandonar, por utilizar a expressão, não é apenas nas regiões autónomas. Também isso passa no âmbito do continente, face a outras entidades, designadamente face às autarquias, ou face às universidades públicas, por exemplo. Temos ainda mais uma questão. Considero que as disposições da Lei de Estado de Sítio, que atribuem a execução do Estado de Sítio aos representantes, poderá ser inconstitucional, face à natureza do representante da República, que é apenas um representante e que não dispõe das competências do Ministro da República, e de que forma é que o representante da República poderia fazê-lo, já que não tem o poder de superintendência sobre os serviços de Estado na região, ao contrário do que sucedia com as competências do Ministro da República. Sr. Paulo Otero. Eu diria que a disposição da Lei de Estado de Sítio e de Estado de Emergência, que atribui os poderes de execução
ao representante da República deve ser objeto de uma interpretação em conformidade com a Constituição, designadamente o artigo 19, número 6, 19, número 7. Isto é, a competência do representante da República para executar o estado de exceção não pode pôr em causa a repartição constitucional de poderes dos governos regionais, no fundo, dos órgãos representativos das regiões autónomas. Exatamente. Aliás, era um pouco nesse sentido que eu há pouco dizia que o representante da República poderia exercer competências relativamente aos serviços do Estado, que são só aqueles que desempenham as funções soberanas, mas naturalmente com o estado de emergência não ganha competências em matéria de saúde pública, ou em matéria de proteção civil, ou em matéria de comunicações, ou outra matéria que é da competência administrativa dos governos regionais. Já agora, se me permitem só aditar aqui, é também interessante que, apesar do representante da República não ganhar competências, também é certo que não as pode perder. E não as pode perder designadamente através de um mecanismo que roça de algum modo a fraude à lei, que é não atribuir a forma de decreto à intervenção governamental regional e, neste sentido, fugir à assinatura por parte do representante da República. O que também não é fenómeno exclusivo da região, porque também na República a resolução do Conselho de Ministros, por vezes, é um mecanismo de fuga à intervenção presidencial. O problema aí concreto era qualquer decreto regulamentar não tinha habilitação legal e, portanto, seria logo chumbado. Não havia hipótese nenhuma. Mais grave. Regulamento sem lei, era logo chumbado. Não havia. E, portanto, atribuir a forma de decreto regulamentar submeteria a controle do representante da República, mas o resultado seria inevitável. Seria que o representante da República iria dizer falta uma lei. Onde é que está a lei? E não é uma lei, enfim, não podia ser uma lei formal, não é? Não podia ser uma lei a dizer apenas o governo regional regulamenta, ou os governos da República e os governos regionais. Tem que ser uma lei substancial, uma lei com densidade, que identifique o se, o quando e o como das restrições. É verdade, é indiscutível. A minha única dúvida é saber se não seria aproveitável a disposição dos estatutos que permitiriam um decreto regulamentar diretamente fundado nos estatutos, ainda que beliscando, neste caso aqui, a reserva parlamentar em matéria de direitos fundamentais. Claro. Muito obrigado. Não havendo mais questões, e até porque o debate já vai longo e daria tema para uma longa conversa e para aprofundar ainda mais esta temática da autonomia regional, resta-me agradecer aos nossos convidados pelas excelentes intervenções. Acho que todos nós ficámos a ganhar com as intervenções. Agradeço também aos participantes que vieram e que tiraram um bocadinho do seu tempo para aprender e para perceber melhor esta temática da autonomia regional. E termina assim a primeira parte, se é que podemos dizer assim, do primeiro encontro da autonomia regional organizado pelo Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas, e convido-vos, deixo-vos o convite para a segunda parte deste debate, que terá lugar na sexta-feira, no dia 23 de abril, às 18 horas, hora de Portugal Continental, e 17 horas, hora dos Açores, que terá como convidados os ex-presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, o Dr. João Bosco Mota Amaral e o Dr. Alberto João Jardim, que terá a moderação da Hilda Souza. Quanto a mim, despeço-me, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados e certamente que nos voltaremos a encontrar numa oportunidade futura. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, também, e foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.